mais competentes, que nós devemos estudar, que nós devemos desenvolver o nosso propósito, mas também nos desenvolver aqui na terra como cidadãos, jamais colocando as coisas da terra acima daquilo que é do reino, mas não esquecendo que é necessário fazer a nossa parte aqui. Mas por que, irmão Misael? Por que eu tenho que ser um bom aluno? Porque lá dentro da tua escola não te veem só como um aluno, te veem como cristão. E Billy Graham dizia: você é a primeira Bíblia que o mundo vai ler. Lá dentro da tua escola, os teus colegas vão querer enxergar esse Jesus que você professa. Aleluia. Lá dentro da tua escola, muitas vezes tem um jovem pensando em tirar a vida. E se você realmente é um jovem que tem comunhão com Deus, é um jovem cristão, com o caráter de Davi, esse jovem vai olhar para você e vai sentir o desejo de servir esse Deus que você serve. Porque lá dentro do teu trabalho, da tua empresa, existe alguém olhando para você, querendo ver o Jesus que você professa. E é necessário, jovem, que nós venhamos nos esforçar, e a Bíblia diz, desenvolver com excelência tudo aquilo que vem nas nossas mãos. A última característica de Davi nessa noite: Davi, aleluia, tinha um coração arrependido. Davi, ele pecou. Davi cometeu coisas graves diante de Deus. Mas num dia, a palavra de confronto veio de encontro com Davi. E ele colocou o seu coração no chão. O seu coração se tornou contrito e quebrantado. E ele escreveu aquele salmo que diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um espírito reto e não esconde de mim a tua face. Sabe que o coração de Davi estava dizendo: Senhor, eu pequei contra ti. E não me importa se eu for humilhado diante dos homens, importa que diante da tua presença, aleluia, eu continue tendo comunhão, eu continue tendo porta aberta, eu continue tendo acesso ao céu. Porque a humilhação dos homens, os propósitos terrenos, diante de ter comunhão, diante de ter relacionamento contigo, não valem de nada. Nessa noite Deus está dizendo para você, jovem, Ele vai te confrontar nessa noite, mas é para que haja mudança. Se você pecou, se você tem pecado, se você tem vivido uma vida dúbia diante de Deus, nesta noite, como um pai que te ama, Ele te chama e diz: filho, arrependa-se, porque eu ainda tenho projeto contigo, porque eu ainda tenho propósito contigo, porque eu quero que você sinta a minha presença. Se coloque de pé nesta noite, porque eu quero que você sinta o meu amor, porque eu não quero mais viver distante, aleluia, da comunhão contigo. Urabacandarai. Irmão Misael, mas você não sabe minha história, você não sabe o que eu passo. Você quer pedir que eu tenha o coração empático como Davi, mas como? A Bíblia diz: jovem, como guardará o jovem o seu caminho? Meditando na palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando a criança é instruída no Evangelho, ela cresce e não se desvia. Havia um menino, e eu vou contar esse testemunho e vou encerrar aqui nessa noite. Havia um menino que ele tinha o sonho de pregar o Evangelho. Com 6 anos de idade, a mãe dele deu uma Bíblia para ele, uma fita tape. Pastor Marco Feliciano, Os Sonhos de José, em 1999. Preste atenção, jovem. Este menino começou a ouvir aquela fita e começou a ler a Bíblia, e aquilo invadiu o seu coração de tal forma que ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, eu quero ser um pregador do Evangelho, eu quero ser um missionário. E a mãe desse menino olhou para ele e disse assim: filho, quando tu estava no teu ventre, essa era a promessa que recaiu sobre ti. Aquele menino, desde os 5, 6 anos, começa a pregar o Evangelho, é batizado com o Espírito Santo com 7 anos. Certa vez a mãe dele chega do trabalho e chega em casa, está a mochila dele no canto da sala e não encontra ele, sai desesperada na rua. Quando ela passa na frente do primeiro bar que tinha numa rua acima da sua casa, ele estava lá pregando o Evangelho e dizendo que Deus amava aquelas pessoas. Agora ele não queria mais ir para a igreja de carro com os pais, ele ia na rua, porque ele queria ir evangelizando. Com 11 anos de idade, aquele menino é batizado e recebe a primeira oportunidade de pregar o Evangelho.
A mãe dele compra um terno para ele de presente. Ele vai pregar o evangelho, porque o sonho dele não era somente pregar no púlpito, mas era dar continuidade ao desejo que ele tinha de transmitir a palavra de salvação. Esse menino cresceu num lar conturbado. O pai, embora religioso, em alguns momentos não dava aquele exemplo que um homem de Deus tem que dar segundo a Bíblia. E aquele jovem agora começa a encontrar alguns desafios, começa a viver algumas batalhas internas. E o sonho desse jovem era estudar e era dar uma vida com condição para a mãe, e que a mãe visse ele sendo um pregador do evangelho. Com 14 anos de idade, aquele jovem vê sua mãe saindo de casa com dores no peito, e às 4 horas da madrugada ele é acordado dizendo que a sua mãe tinha falecido. Seu pai tomou outras decisões, aquele jovem fica abandonado, rolando de teto em teto. Agora tudo que ele tinha desmorona, e ele começa a carregar suas roupas num saco de lixo, vivendo numa casa, em outra casa. Quando não tinha para onde ir, dormia na rua. Quando não tinha onde dormir, ou quando havia os perigos de dormir na rua, dormia na casa de algum amigo, dormia na garagem de algum amigo. Mas aquele jovem no seu coração tinha o desejo de ser um pregador do evangelho. E com 19 anos, quando ele mais uma vez tem a oportunidade de pregar o evangelho, ele é confrontado por uma palavra. Quando ele pede a oportunidade para o seu pastor, ele diz: pastor, deixa eu pregar a palavra. O pastor olha para ele e diz: com teu coração cheio de ódio, tu não pode ocupar o púlpito. Primeiro busca o caminho do perdão, depois prega o evangelho. E aquele jovem, pensando em tudo que tinha acontecido na sua vida, diz: não, eu não vou perdoar, mas eu queria pregar, pastor. E o pastor diz para esse jovem: então eu vou te dar uma oportunidade, sábado que vem, e você prega o evangelho. Aí aquele jovem subiu no púlpito, agora com 19 anos de idade, agora não era mais aquela criança, agora morava no quartel do exército. E aquele jovem tinha no seu coração o desejo de dar continuidade àquele sonho, mas não tinha mais sua mãe, não tinha o seu pai. E aquele jovem prega o evangelho. E ele pregou a mensagem, a primeira mensagem que ele tinha ouvido, os sonhos de José. E no final da mensagem, o pastor, aquele jovem, olhou para a igreja e disse: a maior virtude de José era o perdão. Aí o Espírito Santo de Deus, aleluia, sopra no ouvido daquele jovem e diz assim: hipócrita, pregando aquilo que tu não consegue viver. Aquele jovem foi confrontado pela palavra, o seu coração naquele momento caiu no chão. E ele chega em casa e ele diz: Deus, eu decido perdoar o meu pai. Depois de quase 5 anos, aquele jovem pega o telefone. Quando no outro lado da linha, sem ver o seu pai, há mais de 5 anos, o seu pai atende o telefone. Ele diz assim: boa noite. Seu pai no outro lado da linha fica em silêncio. E ele diz assim: eu só queria te ligar hoje para dizer que eu te perdoo e eu peço perdão. E para dizer que o mesmo Deus que me ama, Ele te ama. E Ele pode transformar a tua vida. Aquele jovem na segunda-feira chega correndo para o pastor e diz: pastor, eu perdoei meu pai. O pastor olhou para ele e disse: da noite para o dia, eu não acredito. 5 anos odiando teu pai e agora tu perdoou ele? Eu não acredito. Eu disse: pastor, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Eu não sei o que aconteceu, mas aquele ódio foi arrancado, aquela raiva foi arrancada e deu no meu coração, aleluia, uma liberdade, uma leveza que eu não sei explicar. O pastor disse: então, jovem, no sábado que vem tu vai pregar de novo, mas tu não vai, tu vai fazer diferente, tu vai contar o teu testemunho. Aí no sábado, no outro, o jovem pega o microfone e começa a testemunhar tudo que tinha acontecido. Começa a testemunhar que ele viu e ouviu falar que Deus curava e ressuscitava. E quando ele orou pela mãe dele, Deus não ressuscitou. Aquele jovem contou que constantemente ia no cemitério e orava na lápide dizendo: Deus, eu creio que o Senhor pode devolver a vida. E Deus não devolveu. Aquele jovem começa a contar o testemunho de tudo que viveu dentro da sua casa. Até que no final do culto, antes do final do culto, um mendigo na igreja. Ele pega uma cadeira e senta para o lado de fora. Aquilo estilhaça o coração daquele jovem. Porque aquele jovem pensou que aquele mendigo não estava se sentindo digno de estar no meio dos irmãos. Aí no final do culto, o pastor perguntou: alguém se sentiu tocado pelo testemunho desse jovem? O mendigo levantou a mão. O pastor disse: passa aqui na frente.
O mendigo olhou para o jovem e disse: jovem, abraça ele. Aí o jovem abraçou aquele mendigo forte e disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. Hoje Deus muda a trajetória da tua vida. Aí aquele mendigo falou no ouvido daquele jovem: não conhece mais teu pai? O pastor tinha pego o pai daquele menino, tinha fantasiado de mendigo com medo que ele entrasse dentro da igreja, aquele menino que conservou ódio por muitos anos, atacasse o pai. E aquele menino, quando ouviu isso, e ele olhou e viu que era o seu pai, ele pensou: agora eu encontrei o homem, está a minha oportunidade de me vingar de tudo que ele fez. Foi o primeiro sentimento do coração daquele jovem. Mas ele estava diante da igreja, ele tinha acabado de pregar o evangelho, e ele decidiu crer na obra que o Espírito Santo tinha feito na vida dele. Aquele jovem que perdeu a família, aquele jovem que andou na rua, aquele jovem que passou fome, aquele jovem que passou necessidade, hoje ele é casado, hoje ele trabalha, hoje ele se esforça, continua estudando, nunca rodou um ano, nunca se justificou, nunca usou da autocomiseração, aleluia, para se fazer de vítima. Ele avançou. Quando ninguém pôde matricular ele na escola, ele se matriculou. E ele ia com tênis sem sola embaixo, ele ia de camisa social, ia de calça de abrigo, porque era a roupa que ele tinha para vestir. Mas continuou estudando, sabe por quê? Porque a graça de Deus o sustentou, a mão de Deus o sustentou, aleluia, a presença de Deus o sustentou, o testemunho de sua mãe o sustentou, o propósito de Deus o sustentou. E trouxe ele aqui nesta noite para dizer para você: a esperança, da mesma forma que Deus, esse jovem sou eu, e da mesma forma que Ele trabalhou na minha vida, que Ele me guardou, que Ele me protegeu, que Ele me trouxe até aqui, Ele vai fazer com você, porque o mesmo Deus que operou em Davi, aleluia, o mesmo Deus que operou em Neemias, em Gideão, em Misael, Ananias, Azarias, aleluia, é o mesmo Deus que está aqui, dizendo: eu tenho propósito contigo, eu tenho projeto contigo, Urabaxandarai. Mas é necessário colocar o teu coração na presença dEle, a tua mente na presença dEle. É necessário se despojar do orgulho, aleluia, da vaidade, da carnalidade, e colocar o teu coração na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Deus me mostra jovens nessa noite com sentimento de ódio e vingança no coração, sentimento de iras, sentimento de rebeldia por coisas que foram causadas por outras pessoas. Nesta noite eu quero dizer para você: o manancial de águas vivas está aqui, limpando toda a dor, limpando todo o ódio, limpando todo o desprezo, limpando todo o passado, tirando toda a dor, tirando toda a tristeza. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está soprando no teu ouvido: o caminho, aleluia, é o perdão. O caminho é o perdão, porque o perdão, ele não liberta o ofensor daquilo que cometeu, mas ele liberta o ofendido, ele estilhaça a ação do inimigo, ele arranca a raiz de amargura, Urabaxandarai. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está curando feridas do passado aqui, porque Deus, aleluia, ele move-se na plenitude dos tempos. Ele está arrancando feridas lá do passado, ele está arrancando raiz de amargura lá do passado, ele está arrancando coisas que só você e Deus. Louva a Deus nessa noite, louva a Deus nessa noite. Ele está arrancando feridas que só você sabe, jovem. Aleluia. Você não é. Feche os olhos nessa noite, jovem. Quero convidar todos vocês a fechar os olhos nessa noite. A irmã pode continuar adorando. Feche teus olhos nessa noite. Feche teus olhos, jovem, por gentileza. Feche os teus olhos. Está algo sério que eu quero fazer aqui nessa noite. Não se distraia. Urabaxandarai. Urabacandarai. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, o Deus que esquadrinha as nossas emoções, ele está indo no íntimo do coração de algumas pessoas aqui. E ele está curando feridas que estavam abertas. Aleluia. Ele está cicatrizando feridas que foram abertas.
Ele está curando traumas do passado e Ele está dizendo: você não é aquilo que disseram que você é.